Enquanto eles testemunham, eles vão compartilhar aqui, irmãos, como foi a semana de oração para a vida deles. O que mais tocou a vida deles e o que o Senhor está ministrando e que eles estão colhendo frutos disso. Eu gostaria que você prestasse muita atenção e que fosse edificado pela vida desses irmãos. Bom dia. Tem algumas perguntas que o Tiago, mandou para a gente testemunhar aqui, e são 3. Aí eu queria ler aqui antes de testemunhar bem breve para vocês irem pegando e entender. A primeira pergunta é: como foi a semana de oração para você e sua casa? A segunda é: o que mais tocou e ministrou o seu coração? E a terceira: o que essa experiência tem produzido na sua vida e na sua rotina hoje? A semana de oração, eu acredito que, não só para mim, mas para todo mundo, foi um pouco corrido e cansativo, porque todo mundo aqui tem rotina, todo mundo aqui trabalha, todo mundo aqui acorda cedo, e eu sou um recém-casado, então eu acredito que muitos homens aí entendem o que acontece na vida de um recém-casado, desde o noivado até o começo do casamento. É muita responsabilidade, é muita coisa para processar junto, sentimentos assim que você não experienciar, você não tinha, né? Então, no começo, eu tinha até desde o noivado, né? No namoro é uma coisa mais tranquila, porque você está ali, vocês estão com o intuito de caminhar para um casamento, mas você está lá, você só tem que se sustentar, né? Você, se precisar de qualquer coisa, se você perder o emprego, você fala: não, eu me viro, não tem problema, e é isso aí, a vida que segue, não tem problema, eu estou na casa da minha mãe e acabou. Mas aí, quando você entra no noivado, você vê que a coisa começa a ficar séria, né? Porque você vê que você tem que viver e sustentar uma outra vida, né? Então, é uma vida que você ama e você começa a ficar um pouco desesperado. E, sendo bem sincero, eu acho que eu estou começando a entender o que é fé agora. Porque uma coisa é você ter uma fé baseada na sua vida, né? Então, você está tendo uma fé ali só para você, é uma coisa mais tranquila. Mas quando a sua fé é para a sua família, as coisas ficam muito diferentes. Eu comecei a experimentar isso desde o nosso noivado até o casamento. E eu acredito, assim como muitos dos homens aqui, eu fui deixando as coisas irem acumulando estresse, trabalho. Eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que conquistar, eu tenho que fazer aquilo, E quando eu fui ver, eu estava totalmente pautado numa ideia que a gente fala, né, que é do mundo. De conquistar, eu preciso, eu consigo, eu vou fazer. E desde o noivado, Deus vem tratando isso comigo. Porque eu não fiz nada. Literalmente, eu não fiz nada. Desde o nosso casamento, tudo que a gente conquistou, a nossa casa, foi tudo Deus abençoando através de vida de outras pessoas, ou através da vida dos familiares, enfim, foram várias. É um testemunho assim gigante, onde eu posso contar com mais detalhes com vocês. Mas, enfim, eu vinha de uma semana muito cheia. Tinha acontecido o falecimento do irmão da Dani, então eu tinha ido virado para o Rio, voltei virado, cheguei 3h30, acordei 5h30, fui trabalhar e fui para uma rotina porque a gente está em um período de entrega lá no trabalho, então estava ficando todo dia até 6h20, 7h. Então eu vinha virado para cá. E eu estava com o corpo assim, muito cansado. Então eu queria entrar nesse ambiente de oração, de derramar, e eu não conseguia. Porque minha cabeça estava: cara, eu estou muito cansado, eu quero ir para casa, eu quero descansar, eu quero ir para casa. E foi indo nessa. E na última pregação do pastor, foi na sexta-feira, ele estava orando, e aí eu
dentro de mim eu comecei a clamar. Eu falei: Senhor, então cadê o Senhor nisso? Cadê o Senhor naquilo? Cadê o Senhor? E fui fazendo esses posicionamentos, fui clamando, fui orando ali internamente mesmo. Eu falei: Senhor, então me dá a resposta disso, me dá a resposta disso. Então por que ainda está acontecendo isso? Realmente foi uma revolta interna minha mesmo, de clamar e questionar a Deus a respeito dessas coisas. E o que aconteceu é que a gente foi para casa e eu tive uma experiência assim que hoje eu entendo que o Espírito tem ministrado na minha vida, é de aprender a ser uma ovelha. E assim como um pastor faz como uma ovelha, Deus precisou quebrar a minha pata para eu aprender. Porque naquela noite eu tive uma experiência horrível, que meu rosto começou a repuxar, eu perdi totalmente a fala, a gente saiu, foi para o hospital, ficou no hospital, eu fiz uma bateria de exames, fiz um tanto de coisa, e o que aconteceu foi realmente um estresse que eu tive. Com certeza eu vou investigar mais sobre isso, mas eu sei o que o Espírito falou ao meu respeito, falou comigo, né? E foi exatamente sobre isso, sobre ele quebrar a pata, para eu entender, para eu acalmar, que é Ele que sustenta. É Ele que sustenta, porque a ovelha, ela come, ela se nutre do pasto que o pastor escolhe. Então, se eu tenho a convicção de que o Senhor é meu pastor, por que eu devo me preocupar com o que eu estou me nutrindo? Porque foi Ele que escolheu o pasto, foi Ele que escolheu quem está do meu lado, foi Ele que escolheu. E vendo um pouco, por curiosidade, eu fui ver sobre a ovelha. Ela é um animal que, quando está sozinho, ela consegue desenvolver o sentimento de ansiedade. São poucos animais que desenvolvem isso na natureza. E ela consegue desenvolver esse sentimento de ansiedade e aflição quando ela está sozinha. E é esse o testemunho que eu tenho para vocês, e que o Senhor falou muito no meu coração, de que as pessoas estarem aqui reunidos não é em vão. A gente não está aqui junto, a gente não se reúne todo domingo, toda quinta, todo período, não é em vão, não é só para adorar o Senhor, com certeza esse é o primordial, e a gente tem que vir com esse coração, mas a gente tem que caminhar em unidade, como irmãos, em ter o coração aberto de chegar no meu irmão e falar assim: olha, eu preciso disso e disso e disso, eu estou passando disso e disso e disso. E uma coisa que eu quero dizer que é ainda mais difícil é o que aconteceu comigo. Depois que aconteceu, eu vi que eu tinha inúmeros irmãos para estarem comigo, para conversar, para falar, mas faltava ter a minha atitude minha de chegar no corpo, de chegar na minha família e falar: olha, eu estou com esse pensamento, está acontecendo isso, eu preciso de ajuda, eu não estou sabendo pensar nisso aqui, porque isso não é vergonha, e eu estava até com receio, eu não queria falar sobre isso, mas o que é o testemunho? Para que aconteceu isso na minha vida? Eu vou deixar passar e vou deixar coberto, não deixa só a minha família saber, se eu posso estar abençoando a vida de pessoas aqui. Então eu falo para vocês jovens, para vocês homens adultos, para vocês mulheres, vocês não precisam carregar esse fardo que o mundo coloca sobre vocês, porque a gente não vive segundo o mundo, a gente não vive para pagar uma conta de luz, a gente não vive para o sustento, a gente não vive para isso. E o que isso vai gerar e está gerando na minha rotina, e eu espero que gere, é realmente esse entendimento, que isso aqui não seja só mais palavras jogadas ao vento, não, mas que esse entendimento e essa confiança de viver uma vida confiando no meu pastor que é o Senhor. E eu queria ler um texto que Deus ministrou na minha vida, que é Salmo 121. Levanto os meus olhos para o monte e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés tropecem. O seu protetor não cochilará. Certamente o protetor de Israel não cochila nem dorme.
O Senhor é o seu protetor. O Senhor é a sombra da sua direita. De dia o sol não o ferirá, e nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Muito obrigado, irmãos. A paz, irmãos. Bom dia, igreja. Com muita alegria que eu venho aqui, apesar de ser difícil, né? A gente falar aqui é difícil. Eu acho fácil confessar a palavra, mas falar de mim eu acho difícil. Quando o Tiago me convidou para falar um pouco do que eu achei da semana de oração, quando eu ouvi o anúncio do pastor, eu nem estava aqui no culto, eu estava viajando, mas eu assisti pela internet. E aí eu fiquei com muita alegria. Eu falei, nossa, uma semana inteira orando especificamente por nossos entes queridos, por nossos familiares. E, ao mesmo tempo dessa alegria, me veio uma tristeza, porque, como o irmão disse, a gente precisa exercer a fé, às vezes, pelos nossos entes queridos, né? E isso não é fácil, porque a fé é a certeza das coisas que eu espero, mas o que eles estão esperando? Então, eu espero por eles e eu creio que o Senhor honra o nosso compromisso com a palavra, o nosso amor por Ele, o nosso foco nele. Ele honra, porque Ele honra a palavra dEle em nós, Jesus Cristo. Então, eu fui para Deus, porque me veio um sentimento de alegria, um sentimento de tristeza, porque eu queria que meus filhos estivessem aqui comigo na semana e eles não caminham comigo na igreja por enquanto. Eu tenho 2 filhos adultos, um genro e uma nora maravilhosos. Então, a partir de mim, sou eu e mais 4, 5 pessoas na minha família. Então, eu fui para Deus orar e falei com Ele, Pai, não está certo esse sentimento de alegria e de tristeza ocupando o mesmo lugar no meu coração. E eu já sabia, porque todos os domingos eu convido minha família para vir, todos os domingos eu mando a mensagem, vamos ao culto? E aí eu recebo lá uma carinha de emotion, uma resposta assim, mas o meu convite está feito. Nessa semana, como eu fui orar ao Senhor, o Senhor me levou para a palavra, aonde Ele diz, crê no Senhor Jesus, tu e tua casa, e serás salvo. Essa palavra foi falada por boca de Paulo e Silas ao carcereiro, quando o carcereiro viu a prisão sendo aberta diante dos olhos dele, o verdadeiro poder de Deus sobre a vida daqueles irmãos. E eu fiquei pensando na alegria desse carcereiro, porque ele entendeu que essas palavras, crer no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa, estenderia a toda a casa dele. Então, esse é o primeiro consolo que o Senhor trouxe no meu coração. Eu creio, eu confesso, eu amo ao Senhor com todo o meu coração, e Ele honra a palavra dele. A segunda palavra, o Senhor me levou para a genealogia de Jesus em Lucas. A gente tem uma genealogia em Mateus, mas em Lucas ele começa em José e vai até Adão, e ali no final o Senhor escreve, e todos filhos de Deus. Sabemos que Paulo ensinou em Romanos que nós fomos enxertados nessa genealogia de Jesus. Então, nós pertencemos a essa genealogia de Jesus. Se meus filhos são os meus filhos, eles estão nessa genealogia junto comigo. Sabemos que a salvação é individual e pessoal, mas a minha fé nessa palavra vai produzir um fruto maravilhoso na minha família. Sou muito grata a Deus por isso tudo que Ele me ensinou nesses dias de oração, pelo movimento nosso aqui, unidos, como o irmão disse. É muito importante estarmos unidos em favor de uma oração, de uma especificação que o pastor chama. O irmão disse, nós somos ovelhas, então precisamos responder ao chamado do pastor, sempre que pudermos. Ele se esforçou infinitamente mais do que eu para estar aqui, para mim foi fácil. E, para minha alegria, os meus filhos vieram no domingo. Eu mandei o convite. Obrigada. Obrigada. Eu mandei o convite, a localização, e vim. E estava ali, quando eu olhei para trás, estavam os 2. Uma alegria. Eu falei, que coisa mais linda, Jesus. Então, uma alegria, o Senhor nos consolando, nos amando, falando, olha, eu cuido de vocês. O Senhor me trouxe várias palavras e me levou para Apocalipse, um livro que eu quase não vou em Apocalipse, mas
A irmã ministrou aqui maravilhosamente o louvor, a honra. Eu creio que essa palavra que o Senhor me deu é para toda a igreja, e eu vou confessar aqui com vocês que o Senhor falou: veio um anjo e se colocou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe oferecido muito incenso para ele oferecer junto ao altar de ouro que se encontra com as orações com todas as orações dos santos. E das mãos do anjo subiu à presença de Deus o incenso das orações de todos os santos. O Senhor nos trouxe essa palavra. Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, a honra, o louvor, a glória, as ações de graça, a sabedoria pertence ao nosso Deus Todo-Poderoso. A Ele e ao Cordeiro Santo pertence a salvação. Amém, irmãos. Obrigada pela oportunidade. Amém. Bom dia, irmãos. A gente combinou que eu vou falar, mas fizemos questão de estarmos juntos, porque foi um posicionamento que o Senhor nos deu como família. Já deu para perceber como o Senhor trata nas nossas necessidades particulares, sejam os recém-casados, sejam como nós, que nós já temos as nossas filhas. E a gente veio para a semana de oração com um coração muito determinado a ouvir do Senhor e obedecer aquilo que o Senhor dissesse aqui. Então, fizemos questão de estar todos os dias, e como o Heitor disse, é cansativo, né? E principalmente com as meninas, com a nossa rotina, nós viemos, e já vinha algumas semanas que eu buscava o Senhor, que Ele me desse instrução, direção em coisas muito particulares, muito específicas na criação das meninas. E nós ministramos curso de educação de filhos aqui na igreja, e por mais que a gente conheça princípios, existem coisas que são tão particulares, são tão específicas e desafiadoras, que a gente, só o manual, só o livro não basta. A gente tem que buscar do Senhor. E quando nós buscamos, viemos aqui, a gente não esperava que o Senhor ia dizer para a gente. E alguns roteiros, não sei quem acompanhou o roteiro, eu lia o roteiro com a Catarina de manhã, e na quarta-feira, quando a lição, ali aquele roteiro falava de Ruth, Noemi, de Boaz, eu não conectei muito aquele roteiro às situações específicas que eu estava orando. E quando a gente veio à noite, o Senhor me levou, eu estava aqui com os irmãos no louvor, e o Senhor me levou a prestar atenção numa ministração específica do pastor Sóstenes aqui. E quando eu ouvi o que ele estava ministrando, o Senhor falou claramente para mim, o Senhor conectou, né, aquilo que estava sendo ministrado à realidade da nossa casa, e o Senhor falou claramente comigo: essa situação não vai ser resolvida enquanto não começar por você. E ali, irmãos, eu tive uma convicção que era o Senhor falando comigo. Nós entramos no carro e eu só disse para todo mundo: nós vamos chegar em casa hoje e eu preciso de um tempo para a gente conversar, porque o Senhor falou comigo. E tem uma instrução do Senhor hoje para nós. Chegamos em casa, tiramos o nosso tempo, e ali eu dividi a instrução do Senhor. Houve um tempo de arrependimento, de confissão, de oração com as meninas. Eu comecei, depois o Daniel foi, depois a Catarina veio, também confessou, e junto nós fizemos ali um compromisso de construir uma cultura de honra, de amor, de cuidado, de respeito na nossa casa, em coisas que nós não estávamos vencendo. Constantemente, tentando, e não era na força do nosso braço, era a revelação do Senhor, e a nossa obediência, o nosso sim para a instrução do Senhor. E, obviamente, como as coisas são, tem coisas que não se resolvem magicamente. Mas o Senhor abre para nós o nosso entendimento, nós nos posicionamos e nós vemos o Senhor fazendo, não magicamente, todos os dias, porque nós
assumimos aquilo que nós precisávamos fazer, nos comprometemos, e nós sabemos que uma cultura não se constrói da noite para o dia, mas é com intenção, com dedicação e perseverança. A gente ia viver coisas muito difíceis depois daquele dia, e o Senhor nos deu instrução antes. E eu quero dividir aqui a oração que eu estava fazendo antes do encontro, da semana de oração, que eu vi o Senhor claramente fazendo isso conosco, e com certeza fará com todos nós, viu, Heitor e Dani? Noela, o Senhor vai fazer com todos, que diz: eu instruirei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob a minha vista eu te darei conselhos. E existem coisas que são conselho do Senhor específico, bem específico. E nós vimos a mão do Senhor, o Senhor trazendo direção, e aquilo que o Senhor fala se estabelece. Se estabelece. Se o Senhor disse, nós obedecemos e confiamos, porque o Senhor faz. Amém? Amém. Vou pedir para você só mais uma vez se colocar de pé. Nós vamos orar pela nossa família novamente. Gostaria que você se juntasse com o seu familiar. Se seu familiar não está aqui, se junte com algum irmão que seja talvez da sua célula, do seu pequeno grupo, ou alguma pessoa que você divide a vida, conversa e tudo mais. E nós vamos orar juntos por mais uma vez. Nós vamos orar pela nossa casa. Nós vamos orar para Deus arrancar toda preocupação, toda ansiedade de dentro do nosso lar e o Senhor estabelecer a paz dele lá. Nós vamos orar também para que cada um de nós tenhamos experiências com o Senhor no nosso lar. E para principalmente a gente confiar no Senhor, que Ele traz luz às nossas casas. Feche seus olhos e ore ao Senhor nesse instante. Deus, nós te bendizemos, Pai. Nós te exaltamos, Deus. Nós apresentamos o nosso lar diante do Senhor. Nós te pedimos, Deus, que a Tua palavra, Pai, transborde, Pai, em nosso coração. Transborde, Pai, em nossa vida. Alimente, Deus, quem nós somos e tudo, Pai, o que temos, seja entregue em Teu altar, Deus. Nós apresentamos cada casa diante do Senhor. Nós pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor venha com curas, que o Senhor venha com libertação, com quebra de grilhões, Deus, dentro do nosso lar. Mas que o Senhor, Pai, traga no nosso meio a Tua palavra plenamente estabelecida. Em nosso coração, em nossa mente, em nossas vidas, Deus. Que o Senhor, Pai, tire de nós toda ansiedade, toda preocupação, Pai. Tudo aquilo, Pai, que não pertence ao Senhor. Que a paz do Senhor seja ministrada em nós. Senhor, nós oramos pedindo ao Senhor experiências com o Senhor, experiências em nosso coração, em nossa vida, em nosso espírito, para isso desaguar em nossa casa, isso desaguar em nossos filhos, em nossos maridos, em nossas esposas, e o Senhor realizando a Tua plena vontade em nosso meio. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor seja o nosso conselheiro, o nosso bom conselheiro, o nosso Pai, aquele que vai cuidar de cada um de nós, cuidar da nossa vida, cuidar do nosso coração. Nós entregamos ao Senhor, Deus, nós entregamos a nossa vida ao Senhor e te pedimos, Pai, venha sobre nós, ministre ao nosso coração. Continue orando ao Senhor, irmão. Como o Tiago disse, nossos pastores estão viajando, tiraram aí uns 10 dias de férias, mas na próxima semana, no próximo domingo já estarão aqui ministrando, sendo usados por Deus para falar ao nosso coração. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de João, no Evangelho de João. Uma coisa que sempre vem ao meu coração, assim, sem querer escandalizar vocês, mas vocês não pensam assim, vocês não têm aquela sensação de que às vezes Deus está fazendo a coisa errada, não? Escandaliza não, irmão. Será que só eu que sou tão pecador assim, pensa assim, Deus está fazendo, não, isso aqui não é possível. Será que Deus não está vendo? Não. Será que Deus... Nós cremos, eu particularmente, creio por convicção que Ele é o Emanuel. Ele não nos abandona. Eu tenho isso, tenho certeza disso. Estou convicto disso. Mas será que numa hora que a gente está lá dentro do quarto, Heitor, sozinho, e a gente começa a passar mal, será que não vem uma mensagem assim,
Deus está te abandonando, Deus esqueceu de você. Deus não sabe o que está fazendo. Quantos de nós temos aqui orações que nós estamos colocando diante do Senhor há tanto tempo? E a impressão que a gente tem é que Deus tapou os ouvidos para não nos escutar. Estou vendo ali o Vladimir, querido irmão. O Vladimir tem uma luta com uma enfermidade na coluna, né, irmão? Já fez não sei quantas cirurgias. Está cheio de pino na coluna. Eu vi, ele me mandou a foto do raio-x. É um negócio assustador, de tanto parafuso que tem. E Vladimir e Marlete oram há tanto tempo sobre isso. A Noela testemunhou aqui dos filhos. Tanto tempo Noela ora pela conversão dos filhos. Quantas mães aqui a gente poderia dizer, chamar e falar? Quantos maridos não estão aqui hoje? Quantas mulheres, quantos filhos não estão aqui hoje que são alvos de oração? Quantas coisas acontecem que a gente não sabe nem explicar porquê, nem falar como, nem só vê uma sensação. Não é verdade, mas é uma sensação de que Deus esqueceu, de que Deus não está fazendo a coisa certa. João capítulo 6, eu falei o evangelho, mas não falei o texto completo, o endereço completo. João capítulo 6, a partir do primeiro versículo. É uma passagem bastante conhecida por todos nós, que fala da multiplicação dos pães e dos peixes. Eu vou ler alguns versículos aqui, mas diz assim o texto, a partir do primeiro versículo. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como o mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinha visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu a um monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase o tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha a seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Você entendeu o que você leu aí? Ele pôs Filipe à prova, porque ele já sabia o que ele ia fazer. Filipe então respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Vamos ler até aí só por enquanto. Então é um texto que a gente conhece, você sabe aqui esse quadro, o que estava acontecendo. Muitas pessoas, mais para frente no texto vai falar de 5.000 homens, então a gente pode colocar por baixo 15.000 pessoas. E um dos discípulos fala assim: Jesus, mas a gente precisaria de 200 denários para poder comprar alimento para todo esse pessoal. Mas não é uma questão só de recurso para comprar, é uma questão de logística. Pensa você, se eu chegasse para você agora e falasse assim: olha, Djavan, eu vou te dar o dinheiro que você precisar, mas nós precisamos de alimentar 15.000 pessoas, porque eram 5 homens. Então vamos imaginar que cada um tivesse uma esposa e um filho. Seriam então 15.000 pessoas. Então, Djavan, eu vou te dar o recurso que você precisar para você comprar alimento agora. Eles estão todos aqui, são 15.000 pessoas, você precisa de sair e achar uma loja de conveniência, um restaurante. Nem a Esther, com toda a sua sabedoria, ia conseguir alimentar 15.000 pessoas assim imediatamente. Não é uma questão apenas de recurso, é uma questão até de logística. Nós vamos fechar a praça de alimentação do shopping? Vem para cá todo mundo, vamos invadir, serve todo mundo. Impossível, 15.000 pessoas é impossível. É impossível isso. E às vezes nós nos deparamos com tantos impossíveis. E o Senhor nos coloca diante deles, mas Ele sabe o que Ele está fazendo. Eu duvido, eu vacilo na minha fé, eu tropeço na minha fé, eu reclamo, eu murmuro, mas Deus sabe o que Ele está fazendo. Fala aí para o seu irmão: Deus sabe o que está fazendo.
Fala para o outro irmão agora, Deus sabe o que está fazendo. Quantas vezes, irmãos, nós nos preocupamos demais. Quantas vezes nós perdemos a nossa saúde com preocupação. Perdemos a nossa noite de sono com preocupação. Ai, como é que vai ser? E agora? Quantas orações nós já fizemos por cura? Quantas orações nós já fizemos por gravidez aqui na nossa comunidade? Quantos irmãos aqui, quantos casais aqui tentaram se engravidar e não conseguiram ainda? Outros conseguiram e perderam. Mas eu tenho uma palavra para você. Deus sabe o que Ele está fazendo. Não deixa outra coisa tomar o lugar do seu coração. Tenha essa convicção. Deus sabe o que Ele está fazendo. Deus sabe. Eu gosto de pensar o seguinte: Deus nunca está preocupado com nada. Ixi, como é que eu vou pagar a conta? Como é que eu vou resolver? Como é que vai ser? Interrogações. Deus nunca está preocupado com nada. Ele não fica nervoso. Ele não fica estressado. Ele não briga com o Espírito Santo e com o Filho. Hoje eu estou, não me enche a paciência, não, hoje não estou com tanta coisa para resolver. Não, irmãos. Deus tem o controle de tudo. Ele sabe o que Ele faz. Está difícil para mim, está difícil para você. Interrogações inúmeras, mas Ele sabe o que Ele faz. E ainda hoje, Ele continua desafiando a nós, os seus discípulos. Ele nos permite passar por situações sem nenhuma explicação. O inimigo nos leva a comparações. Ah, Senhor, mas o Tiago, com ele foi assim, por que comigo é diferente? Deus sabe o que Ele faz. E isso é histórico. Se eu e você formos para a palavra do Senhor, nós vamos achar vários exemplos. Deus não só sabe, mas Deus conhece todas as coisas. Nada está oculto ao seu interesse. Ele é onisciente. Ele sabe de tudo. Então a gente vai para a palavra, a gente vai no livro de Gênesis. E lá em Gênesis vê o nascimento de Esaú e de Jacó. E depois de Jacó, vem, como descendente de Jacó, vem José. E nós sabemos a história de José, o que aconteceu. Ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Ele foi parar numa prisão, numa cadeia, por 13 anos, injustamente, por não ter, mesmo não tendo cometido nenhum tipo de crime, ele foi condenado, foi parado foi colocado numa prisão por 13 anos. E você acha que José não orou nem um dia? Será que José nem um dia chegou e falou assim: Senhor, meu pai Jacó falava tanto de ti, contava a teu respeito, o encontro que ele teve com o Senhor. Será que o Senhor esqueceu de mim? Que injustiça é essa? Essa mulher avançou em cima de mim, agora está falando que eu fui. Está lá escrito, irmãos. Aí, além disso tudo, ele foi esquecido por aqueles que prometeram alguma coisa para ele. Está lá o copeiro, o padeiro, que estava na cadeia junto com ele. Na hora que saiu daqui, revelou um sonho. Na hora que saiu, vou te ajudar. Esqueceu simplesmente de José. Um dia a coisa começa a se reverter. Porque Deus sabe o que faz. E esse José sai da cadeia, da prisão, e vai para o palácio de Faraó. O que parecia para muitos ser um grande problema, uma fome que estava tomando conta da humanidade naquele tempo. Mas o Deus que sabe o que faz, dá a José um direcionamento para que todos eles fossem abastecidos de alimento, na necessidade de cada um. E aí vem um tempo que os irmãos de José vêm até o Egito para comprar, e nós conhecemos a história. Vamos acelerar um pouquinho. Aí
Jacó desce para o Egito. Em Gênesis 46, mais ou menos, fala que os egípcios não gostavam de pastores. E José chega para Jacó e fala assim: não fala que vocês são pastores, não. E a primeira coisa que Jacó responde para Faraó: o que é que vocês fazem? Nós somos pastores, eu sou pastor. E o que Faraó fez? Então você vai ficar lá na terra de Gósen, bem distante de nós. E tem mais: as suas filhas, os seus filhos não podem casar com as nossas filhas. Que coisa, que castigo. Mas o Deus que sabe o que faz estava preparando um povo. E aquele povo começou a casar entre si, começou a se multiplicar e a crescer. Morre um faraó, entra um outro faraó, entra mais outro faraó que já não sabia de nada da história. E aquele faraó começa a perseguir o povo de Israel. E agora já era um povo extremamente numeroso. Um povo que foi colocado numa terra para não ser misturada com os habitantes do Egito. Esse povo agora é um povo enorme. E esse povo sai do Egito. E esse povo dá origem às 12 tribos de Israel. E de uma dessas 12 tribos sai o filho de Davi, Jesus. O Deus que sabe o que faz. Escreve a história. E leva do fracasso de José à salvação da humanidade em Jesus. Então vamos para o Novo Testamento. Atos capítulo, eu acredito que 8 ou 9, podem confirmar, nos traz a história de Estevão. E Estevão estava ali, era um homem que testemunhava do Senhor, e de repente, diz o texto que ele foi julgado, ele foi apedrejado, foi morto, tomou pedrada até morrer. Mas me chamam a atenção dois fatos nessa história. O primeiro deles é que quando Estevão estava sendo apedrejado, ele ora e pede ao Senhor para perdoar aqueles que estavam apedrejando ele. E o texto nos diz que Jesus, de pé, olhava Estevão. Mas em todos os outros textos bíblicos, a palavra de Deus fala que ele estava assentado, ele está assentado no trono. Mas quando Estevão estava sendo assassinado, ele se colocou em pé para receber Estevão. O Deus que sabe o que faz. Quem estava assistindo todo aquilo que estava acontecendo? Um homem chamado Saulo. Ele consentia. E alguns estudiosos, alguns teólogos acreditam que todo aquele evento ali de Estevão pode perfeitamente ter sido organizado, idealizado por Saulo. Porque ele que era o homem que tinha carta para perseguir a igreja. Então imagina bem que aquele homem, aquele Saulo, o perseguidor, aquele que estava ali concordando com aquele assassinato, concordando com a morte daquele homem, a morte injusta daquele homem, aquele Saulo, ouvindo aquele homem orar para que o Senhor perdoasse o pecado dele. Ele sai dali imediatamente e vai para Damasco com o mesmo intuito. Eu imagino que Saulo devia pensar o seguinte: deu certo, eu vou acabar com todos eles. E quando ele está no meio do caminho, indo para Damasco, o Deus que sabe o que faz se mostra a ele. E Saulo fala: o que tu queres comigo? Quem é você? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Imagine, irmãos, lá atrás, a igreja olhando, os irmãos ali de Estevão olhando para Estevão, vendo o que Paulo tinha feito, perseguindo, destruindo, matando, prejudicando. De repente, nem imaginavam que a história que Deus estava escrevendo é: esse homem, esse perseguidor, vai ser aquele que eu vou usar para levar a palavra, para escrever mais da metade do Novo Testamento. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. E a gente não pode esquecer isso, não pode tirar isso de mente.
Deus conhece todas as coisas. Deus conhece os nossos caminhos. O Deus que sabe o que faz, Ele conhece o nosso coração. Ele é um Deus onisciente. Ele sabe, querido, o dia que eu e você estamos aqui como as virgens nécias. Sabe como isso funciona? Quando a gente vem para cá pensando em outra coisa que não seja adorar, cultuar o Senhor. Quando nós estamos aqui pensando em outras coisas. Quando nós não estamos com o nosso coração totalmente centrado naquilo que é cultuar a Deus. Quando a gente vem para cumprir uma tabela, para evitar que o pastor ou a pastora ou qualquer um, ou o Tiago manda uma mensagem para você, porque eu faço muito isso. Já fiz hoje aqui, tem um que não está aqui, eu falei, cadê você? Para evitar que as pessoas venham cobrar da gente, a gente vem cumprindo uma tabelinha. Ou às vezes até para evitar que Deus for pesar a mão nele. Longe disso, irmãos. Longe disso. A palavra de Deus fala que Ele conhece o nosso coração. O Deus que sabe todas as coisas, o Deus que escreve a história, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe com quem Ele pode contar. Ele sabe quem é você. Ele sabe o culto que eu e você prestamos a Ele. Ele sabe se há santidade quando levantamos nossas mãos. Ele sabe se há louvor e se há adoração quando nós abrimos a nossa voz e cantamos, te amo, Deus. Ele sabe se quando eu canto isso, essa é uma expressão que condiz com aquilo que eu vivo, com aquilo que eu sou, com aquilo que eu sinto, com quem eu sou. Ele sabe quem você é, querido. Ele sabe o que você está passando agora, neste momento. Ele sabe a dor que nós estamos sentindo. Heitor, Ele sabe o medo que nós sentimos de assumir uma família, porque eu também senti isso. Ele sabe do peso, das dificuldades que temos todos os dias. Ele sabe da dor que o pai, a mãe, a esposa sente de ver o filho, o marido ou o cônjuge longe dos caminhos do Senhor. Deus conhece as nossas dores, mas Ele é o Deus que sabe o que está fazendo. Ele é um Deus que sabe o que está fazendo. João 6, esse mesmo capítulo, aí para frente no versículo 61. É isso mesmo? Tem versículo 61 aí ou é 16? Tem? Olha o que o texto diz. Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam. Presta atenção de uma coisa, irmãos. O Deus que sabe o que está fazendo, Ele sabe se nós estamos murmurando. Ele sabe se no nosso lábio há louvor ou a murmuração, a reclamação. Há uns anos atrás, a minha mãe se submeteu a uma cirurgia para tirar um câncer. Ela teve um câncer no intestino. Segundo os médicos, foi mais ou menos do tamanho de uma manga. E eles conseguiram tirar tudo. E ela fez a cirurgia lá no Hospital das Clínicas. E essa semana eu passando lá, o Espírito Santo me levou a orar. E eu agradeci o Senhor por aquele hospital. Falei, Senhor, eu te agradeço por essa estrutura aqui, que minha mãe está viva hoje, porque ela foi cuidada aqui dentro. Eu abençoo a mão daquele médico, e eu abençoo o Senhor para que ele encontre o Senhor. Que algum dia o Senhor me deu a oportunidade de falar do Senhor para ele, ou se eu não encontrar com ele, alguém possa falar do amor do Senhor para ele. Eu poderia ter reclamado o fato da minha mãe ter sido submetida a uma cirurgia tão complicada, já idosa. Mas Deus colocou no meu coração um motivo de gratidão. Eu não quero olhar para a dor, irmão. Eu quero olhar para aquilo que Deus faz. As dores vêm, claro que virão. E te prepara, querido, que serão muitas. As aflições virão, com certeza virão. Mas nós temos uma convicção, e nessa manhã está nos dizendo, abra os olhos,
para aquilo que Deus está fazendo, porque Ele sabe o que Ele faz. Ele cuida de mim e de você. Que Ele não ache nos nossos corações reclamação, que Ele não ache nos nossos corações murmuração. Presta atenção, eu não estou pregando que a gente deve se conformar, não, porque seria antibíblico isso. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: nós não vamos olhar para as circunstâncias da nossa vida, nós vamos olhar para aquele que é o Criador da nossa vida, porque Ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Jesus sempre sabia e sempre sabe das coisas. Ele sabia que havia chegado a hora. Ele sabia o que ia acontecer. Mas há uma coisa que Jesus não conhece. Há uma coisa que Jesus não conhece. Mais tarde, quando as outras 5 virgens voltaram, ficaram ao lado de fora, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não vos conheço. Não vos conheço. Senhor, eu frequentei todos os cultos. Senhor, eu estava aqui até pouco tempo. Senhor, isso e aquilo, Senhor, eu não vos conheço. Não é uma palavra de ameaça, é uma palavra de renovo, é uma palavra de esperança, porque eu e você podemos fazer parte daqueles que Ele conhece, e essa é a diferença para nós, irmãos. E é isso que o Senhor está nos dizendo nessa manhã, para mim e para você. E o meu desafio, a minha palavra, porque ao mesmo tempo que Ele disse para as virgens nécias que Ele não as conhecia, Ele também diz em João 10,14: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. O Deus que sabe o que está fazendo é um Deus que te conhece se você for ovelha dele. Ou então você quase deu um spoiler aqui hoje. O Deus que sabe todas as coisas, Ele conhece as suas ovelhas. E se você é uma ovelha dele, dependente dele, sem ansiedade, Ele conhece o seu coração. Ele sabe se nós o amamos ou não. Ele sabe se nós arrependemos de verdade ou não depois de uma falha. Então é interessante isso, porque a gente olha para Pedro, e Pedro teve uma falha que talvez eu e você não vamos cometer, na mesma intensidade, no mesmo nível. Mas Deus não olha para a falha de Pedro, Deus olha para Pedro. E Deus olha para o arrependimento de Pedro. Então não é o tanto que eu falhei, é o como eu me arrependi. E nessa manhã, nesse momento, nesse dia, é dia de nós nos arrependermos. Se falhamos, é dia de nos arrependermos. Não é ficar desesperado. Não é fazer 7 semanas de oração. Não é frequentar uma semana de oração aqui que vai resolver o nosso problema, não. É nos arrependermos. Quando entendemos que Ele sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Ele sempre soube. Ele nunca foi pego de surpresa. As coisas acontecem, Deus sabia o que estava fazendo. José no Egito, Paulo a caminho de Damasco. Deus sempre soube o que
que estava fazendo. O que foi um plano para destruir José, Deus o levantou para preservar uma nação, preservar um povo. O que foi um plano para destruir a igreja em Atos, Deus pegou o seu mentor, presta atenção, Deus pegou o seu mentor e o transformou no maior apóstolo que a terra viu, o apóstolo Paulo. Eu oro, irmãos, eu oro para que todos esses políticos que ficam usurpando do nosso país, que ficam roubando do nosso país, que ficam tratando o nosso país como se fosse coisa da sua própria casa, que eles um dia caiam do cavalo, se encontrem com a luz, caiam do cavalo, se arrependam. E eu tenho orado especificamente por alguns, que eu não vou falar porque não pode. Fala assim, esse homem precisa encontrar com o Senhor. Ele não pode ir para o inferno, ele tem que encontrar com o Senhor. Arranja um cavalo, põe ele em cima e encontra com ele no caminho, por favor. Eu tenho orado assim, irmãos. Antes eu falava muito mal. Parei. Agora eu oro. E eu estou me exercitando em crer que Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Você pode fechar os seus olhos?